Na aula de hoje vamos falar um pouco sobre fatoração. O que vem a ser fatoração? Fatoração é um processo na matemática onde a gente vai pegar uma expressão algébrica, que a gente sabe que é uma expressão algébrica já, de acordo com a aula anterior, e vamos transformar ela em um produto de expressões. Mas para que a gente vai fazer esse produto de expressões? Porque a gente consegue chegar a resultados mais simples. É muito mais fácil a gente estar trabalhando com um produto de expressões do que uma expressão completa. Quando eu digo produto de expressões, produto é uma multiplicação. Expressões vem de expressão algébrica, então a gente vai ter uma multiplicação de expressões. Beleza? E existem diversos métodos da gente realizar essa fatoração. Tem o fator comum, o agrupamento, diferença entre dois quadrados e o trinômio quadrado perfeito e por fim a fatoração da soma. Inicialmente vamos estudar o fator comum. O que vem a ser esse método do fator comum? Como o nome próprio já diz, eu vou encontrar um fator que seja em comum com as expressões que eu estou analisando. Com esse exemplo aqui genérico. Eu tenho a vezes y mais b vezes y. O que tem em comum entre esses dois? O y. Então eu posso colocar esse y em evidência. Coloco y em evidência e o que me resta é a soma de a com b. Então eu consegui pegar uma expressão algébrica aqui e transformei em um produto de duas expressões. Beleza? E se eu fizer o caminho inverso, fazer y vezes a, eu vou chegar nisso, e y vezes b, eu vou chegar nisso aqui. Então, toda vez que eu fizer o fator comum, qualquer método de fatoração, na verdade, tem como eu fazer o caminho inverso para conferir realmente se essa resposta aqui está certa. O segundo método é o de agrupamento. No segundo método, como o nome próprio já diz, a gente vai agrupar. A gente vai agrupar produtos de expressões algébricas. Nesse exemplo aqui genérico, eu tenho 5ax mais bx, 5ay mais by. Eu tenho algum termo que tem em comum com toda a expressão, como no fator comum? Não tenho. Por exemplo, 5 eu só tenho em dois termos, a só tem em dois termos, y só existe dois termos, ou y não, x e y só tenho dois termos com y. Então não tem como usar fator comum, porque eu não tenho um termo em comum com todos os termos da expressão algébrica. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou agrupar. Nesses primeiros termos, eu tenho em comum x. Então eu posso colocar em evidência, como eu fiz no fator comum, esses dois primeiros termos. Nesses termos restantes, eu tenho em comum y. Então eu posso colocar y em evidência. Então eu realizei dois fatores comuns aqui. E entre o x e o y, eu tenho 5a mais b. Eu tenho esses dois termos em comum com o x e o y. Aí eu consigo realizar também outro fator comum. Então vai ficar x mais y vezes 5a mais b. Porque 5a mais b é um termo em comum com x e com y. Se vocês notarem, a gente realizou dois métodos de fatoração comum. Nessa primeira linha aqui, ó. E depois eu realizei nessa segunda linha. Então, o método de agrupamento, eu vou agrupar e eu vou realizar sucessivos métodos de fatores comuns. Fiz uma vez e fiz duas vezes. Beleza? Agora vamos para o terceiro método. O terceiro método é a diferença de dois quadrados. Como o próprio nome sugere, a gente vai ter uma diferença entre dois quadrados. Uma diferença é uma subtração. Quadrados são números elevados ao quadrado e eu vou ter dois desses números. Então eu coloquei um exemplo genérico, a ao quadrado menos b ao quadrado. Então eu vou ter a diferença de um número a menos o quadrado de um outro número b. E quando eu enxergar esse caso, eu posso pegar essa expressão e reduzir a essa. Ou
se eu enxergar esse caso aqui numa questão, eu posso transformar nisso aqui. Então, isso aqui é igual a isso aqui. Ah, professor, essa expressão não era menor do que a de cá, porque eu transformei numa maior. Porque algumas vezes eu posso transformar essa expressão nessa e acabar cortando um dos termos. Eu posso estar realizando várias manipulações algébricas se eu conseguir abrir essa equação. Então, em alguns casos, se eu tenho um exemplo assim, eu posso transformar nesse, pode ser mais fácil. E tem outros casos que não. Se reduzir isso a isso aqui, seja mais fácil. Então, vai depender muito da questão que você está analisando. O quarto exemplo é um trinômio. O quarto método, na verdade, é o trinômio quadrado perfeito. Então, eu vou ter, o trinômio, tri vem de 3 e nômio vem de monômio. A gente viu na primeira aula de revisão algébrica que um monômio é um conjunto de letras com números de termos algébricos. Então, isso aqui é um monômio, isso aqui é um monômio, isso aqui é um monômio. Se eu tenho 3, então eu tenho um trinômio, beleza? Quadrado, porque eu vou ter termos ao quadrado. E por que eu digo que é perfeito? Porque se eu enxergar uma equação nesse formato, eu consigo reduzir a essa. Lembrando que aqui tem um termo ao quadrado aqui. Pronto, agora tá certo. Eu consigo pegar essa equação e reduzir a essa. Ou vice-versa. Isso facilita muito nossas contas. Não sei se vocês lembram da nossa primeira aula de revisão algébrica, onde a gente viu produtos notáveis. Qual o nome desse daqui? É o quadrado da soma de dois termos, né? Então, quando eu tenho um quadrado da soma de dois termos e que a gente consegue chegar nesse resultado aqui, eu digo que é um trinômio quadrado perfeito. Beleza? E fatoração da soma. A fatoração da soma, eu trouxe um exemplo aqui que a gente consegue enxergar vários modelos de fatoração de soma. Nesse caso aqui seria uma extensão do que a gente viu aqui em cima. Enquanto a gente tem um quadrado, aqui eu tenho um cubo, e eu posso ter também outros números elevados a potências maiores do que 2 e 3. No caso aqui eu trouxe um exemplo genérico de a soma de dois termos ao cubo. Aqui a soma de dois termos, ou a subtração de dois termos ao cubo. E eu posso reduzir essa expressão aqui grandona nesses dois termos aqui menores, ou vice-versa. Então, no nosso exercício, a gente vai trabalhar com soma de termos ao quadrado, soma de termos ao cubo e por aí vai. Beleza? Lembrando que isso aqui não é a soma de dois termos ao cubo, como a gente viu em produtos notáveis. A gente tem dois termos, cada um ao cubo, e eu estou somando. Em produtos notáveis, a gente viu esse exemplo aqui, ó. Aqui é a soma de dois termos ao cubo, beleza? E aqui não, eu estou somando cada termo ao cubo. Se vocês abrirem essas contas, isso aqui não é a mesma coisa disso aqui, beleza? Agora vamos dar uma olhada no último conteúdo de revisão algébrica, que são as frações algébricas, beleza? As frações algébricas se trata de um quociente de duas expressões algébricas. Um quociente é uma divisão, né? Expressões algébricas já são termos conhecidos por nós. E aqui é um exemplo. Então, eu vou ter uma expressão algébrica no numerador e uma expressão algébrica no denominador. Como, por exemplo, 2x sobre 3y. Isso aqui é uma fração algébrica. Eu tenho uma expressão algébrica no numerador e uma expressão algébrica no denominador. Vamos lá. Para que a gente precisa saber frações algébricas? Para a gente poder simplificar expressões, quando a gente vê uma divisão entre expressões algébricas. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, 12x quadrado sobre 6x. Eu tenho termos em comum e eu consigo realizar uma divisão entre esses termos inteiros. Por exemplo, 12 dividido por 6 vai dar o quê? 2. X e x em cima, x embaixo são termos em comum. Então, quando eu faço a divisão de potência, vocês lembram que
eu conservo a base, então eu tenho a base é x e subtrai as potências. 2 menos 1. 1 a gente omite, mas aqui é como se fosse 1. Então 2 menos 1 vai dar 1. Então eu consegui pegar uma fração algébrica, reduzir é simplificar. Beleza? Uma coisa que a gente tem que lembrar. Esse denominador tem que ser diferente de zero. Sempre, sempre, sempre. E quando a gente tem o quociente, a divisão entre duas expressões iguais, aqui sempre vai dar 1. Por que, professor? Porque todo número dividido por ele mesmo é 1 e a gente está lidando com números. Ah, mas aqui não são expressões algébricas? Sim, expressões algébricas a gente tem a união de letras e números. Essas letras a gente ainda não sabe os termos, os valores, mas a gente pode supor valores. Então, a gente, querendo ou não, a gente está lidando com números. Então, se eu tenho 4 dividido por 4, vai dar 1. 5 por 5 vai dar 1. Então, 12x² dividido por 12x² também vai dar 1. Beleza? E agora vamos para algumas, como é que eu vou dizer, operações com as expressões, com as frações algébricas. A primeira operação é de adição, a segunda de subtração. Apesar de serem operações distintas, a gente consegue realizar do mesmo formato. A gente só consegue realizar a soma e a diferença entre frações algébricas que possuem a mesma base, ou seja, o mesmo denominador. Essa parte de baixo aqui, ó, nossa fração, ela tem que ser igual. Então, se ela for igual, a gente conserva, a gente repete e subtrai ou soma os numeradores. No caso aqui eu vou somar 3x mais 7x vai dar 10x. 10x menos 5x vai dar 5x. Lembrando que o denominador é conservado, beleza? Então a subtração e a adição em frações algébricas a gente faz no mesmo formato. E se esse denominador, professor, não for igual, o que a gente faz? A gente faz o MMC. O MMC, que você já deve ter ouvido falar, né? Ou MMC, como muita gente chama, né? E como é que a gente faz? A gente pode seguir esses métodos aqui, ó. Como é que faz o MMC de expressões algébricas? Eu vou trouxe um exemplo genérico aqui, só pra gente entender como é que faz. Trouxe esse exemplo aqui, ó. 18x², y a quinta, 5a e 12x ao cubo, y ao quadrado, vezes b. Primeiro, a gente vai calcular o MMC de cada expressão. Depois a gente vai comparar os resultados que a gente obteve nesse primeiro passo. Então, os termos que tiver a mesma base, a gente vai conservar o termo de maior expoente. E os termos de bases distintas, a gente conserva todos os termos. Como assim, professor? Vamos lá. Vou pegar essa primeira expressão aqui e vou fazer. 18x², y à quinta, 5a. Primeiro a gente faz o MMC dos números inteiros, né? 18 e 5, né? Que a gente tem aqui. Então a gente faz normalmente, né? Começa do menor divisor. 2, 3, 3, 3. Porque 18 divide por 2 dá 9. 9 divide por 3. 3 continua dividindo por 3. Quando a gente chega aqui, a gente não consegue mais dividir por 3, nem por 4. Aí agora a gente vai por 5, ó. 5 divisível por 5. E a gente chega aqui, né? E a gente agrupa. A gente só tem um 2, 2, 3 e um 5. Então eu vou ter 2, 3 elevado a 2, porque tenho 2, 3 e 5. Nesse segundo aqui, a gente vai fazer a mesma coisa. O único número inteiro que a gente tem é 12. 12 divide por 2. 6 também divide por 2. 3 não divide por 2, então a gente vai por 3. 3 divide por 3, divide. Beleza, até chegar a 1. A gente faz todo esse passo aqui até reduzir todos os termos a 1. A gente tem 2, 2, então a gente vai ter 2 ao quadrado vezes 3. Beleza? Então a gente conseguiu obter o MMC dos números inteiros. E agora vamos para as letras, ou seja, para a parte algébrica dos nossos termos.
x quadrado, y à quinta e a. Aqui a gente tem x ao cubo, y ao quadrado e b. E agora a gente vai analisar quais são os termos de mesma base e quais são os termos de bases distintas entre essas duas expressões. Nessas duas expressões eu tenho 3, né? 3. Então eu tenho dois números de bases iguais. Quando as bases são iguais, a gente vai conservar o termo de maior expoente. Que tem maior expoente? 3 ao quadrado ou 3 elevado a 1? 3 ao quadrado, né? Então a gente vai pegar esse 3 ao quadrado. Então já chegamos aqui, ó. 2. Eu tenho 2 nesses duas expressões? Tenho. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 2 elevado ao quadrado. Quem tem o maior expoente? Esse aqui. Então eu vou conservar. 5. Eu tenho 5 nesses dois termos? Não, eu só tenho 5 no lado de cá. Então termos distintos eu conservo. Então eu vou pegar o 5. Conservo. X quadrado. Eu tenho x nesses dois termos? Tenho. Aqui, ó. Eu tenho x quadrado, x ao cubo. São diferentes, então eu vou pegar o que tem o maior expoente. Quem tem o maior expoente? X quadrado, x ao cubo, x ao cubo. Y. Eu tenho y nas duas expressões? Tenho. Aqui eu tenho y elevado a 5 e aqui eu tenho y elevado a 2. Quem tem o maior expoente? Y elevado a 5. Conservo. A. Eu tenho aqui, no termo dos dois, eu só tenho um. Só tenho um. Como é um termo distinto, conservo. E B. Eu só tenho em uma expressão. Como é distinto, eu conservo. Então é isso. Se vocês seguirem esse passo a passo, não tem erro. Calcular o MMC de cada expressão. Os termos de mesma base conserva o expoente. E de base distinta a gente conserva todos. Beleza? Conserva de maior expoente. Desculpa. Então voltando agora. Se eu fizer o MMC de 3x, 2x quadrado e x, eu chego a isso aqui, ó. Beleza? Aí depois eu vou fazer o seguinte. Vou pegar esse valor, divido por esse e depois multiplico por esse. 6x quadrado dividido por 3x, e eu vou ter 6 dividido por 3, que vai dar 2. E x quadrado dividido por x vai dar x. Aqui tá, vai dar x. E depois eu multiplico por 2. Eu vou ter 2x vezes 2 vai dar 4x. E eu vou fazer a mesma coisa com cada fração. Aí eu vou conseguir, como eu tenho 3 frações, eu vou ter 3 resultados aqui. E depois eu resolvo. 4x mais 3x vai dar 7x. Menos 6x vai dar x. Aí agora eu simplifico, que a gente viu no começo. Reduzo aqui, né? X em cima, x embaixo. Consigo eliminar um x aqui. Tiro um x aqui e o outro ficar com 1 sobre 6x. E por último, vamos ver como é que faz a multiplicação e divisão de frações algébricas. A multiplicação ela é muito fácil. A gente só multiplica o numerador por numerador, denominador por denominador. A vezes B vai dar AB, 8x vezes x vai dar 8x quadrado. Já a divisão, o que eu vou fazer? Eu vou conservar minha primeira fração, conservei, e eu vou inverter a segunda fração. Então, se eu tinha RS na verdade, aqui é um S, viu, gente? Então, ele estava em cima, ele vem para baixo. E se eu tenho um 8S que estava embaixo, ele vem para cima. Aí agora eu faço a multiplicação normal. 9R vezes 8S, eu vou ter 72RS. E 5T vezes RS, eu vou ter 5TRS. Ó, termos iguais, simplifico. E vou ficar com 72 sobre 5T. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Faça os exercícios que estão no slide. O slide de revisão algébrica. E dúvidas vamos tirar lá no plantão. Beleza? Isso aí. Tchau, tchau e bons estudos.